eu acho que a mídia ela conseguiu elencar um vilão dentro desse universo de subculturas juvenis, assim, e que infelizmente o movimento skinhead, dentro do seu contexto histórico, deu munição para isso a partir do momento que passa a ser assimilado, né, pela direita e pela extrema direita lá atrás e que continua sendo reproduzido até hoje, assim, né? Não que o movimento em si seja responsável por si só por essa má interpretação midiática, porque o outro lado antifascista sempre existiu. Mas como isso foi uma coisa muito crescente, né? E o período que o movimento skinhead vai chegar aqui no Brasil era essa delimitação política, e a gente falando de um contexto político de abertura, de democratização e etc. Então, era aquilo que era visualizado e que a mídia vai reproduzir, né? Tipo, a gente tem agora aqui um grupo para marginalizar, pra gente bater bastante, porque eles vão representar esse arquétipo da violência em sua plenitude, assim. E antes o punk era muito demonizado dentro dessa lógica, né? Então, quando se generaliza, se coloca tudo dentro do mesmo balaio, é justamente essa coisa de apagamento mesmo, de generalizar para você determinar um estereótipo, para que as pessoas não tenham profundidade com relação àquilo que elas estão lendo, assim, né? Investigar o que é o skinhead, né? Você já formaliza no imaginário das pessoas o que é o skinhead. Eu mesma, antes de conhecer que era um movimento, na minha cabeça era só um bando de careca que tá perseguindo gay na rua, né? E na realidade não é isso, assim. Então, eu acho que tem essa marginalização justamente por isso, assim, para criar esse espantalho, né? E continuar afirmando por várias décadas esse espantalho que as pessoas vão passar a assimilar a partir de uma ideia de senso comum. Então, vai dentro muito disso, assim. E aí, como uma coisa está muito próxima da outra, associar o punk e o skinhead dentro do mesmo movimento como se fossem as mesmas coisas, parte desse pressuposto de que, tipo, não tem nada de complexo, não tem nada de importante dentro disso. É só um bando de moleque que quer brigar na rua, né? Então fica mais fácil de se retratar com relação a isso, assim. Foram pouquíssimas vezes que eu vi mediaticamente, tipo, TV aberta, por exemplo, falar sobre o movimento skinhead e tentar trazer um mínimo de profundidade com relação a isso, assim. Então é sempre uma luta para que isso seja sinalizado e as pessoas parem de reproduzir esse discurso. Mas é aquela coisa, a gente está brigando com a indústria, né, da informação ali que delimita o que vai chegar pra gente. Então, ainda bem que hoje a gente tem o acesso à internet que facilita muito mais esse caminho, assim, desse processo de descoberta e entendimento do que é o movimento sem recair nessas reproduções generalizadas, assim, do que é tudo. Mas eu acho que é isso, assim, né, e como eu disse, né, uma coisa não está dissociada da outra, o contexto da violência faz parte do movimento, então você não só cria esse espantalho, né, você aumenta tudo para que as coisas elas fiquem mais consumíveis também. Pô, falar que um careca matou alguém e colocar isso na primeira página do jornal é um bagulho que, nossa, jovens, olha só o que estão fazendo e etc, né, e no fim, quando vai ver, a coisa não é por aí, é muito mais complexa do que essas explicações vagas que são colocadas. Então acho que vem muito disso, assim, dessa necessidade de se criar um espantalho com relação ao movimento skinhead no Rio de Janeiro.